Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Como Atos é um livro de história da igreja primitiva, é difícil você se apropriar de um versículo. Então nós vamos ler do versículo 1 ao 19. Acompanhe atentamente essa leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem está nos acompanhando de casa, na live, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E mais uma vez reforço o quão importante é a presença de vocês, visitantes, aqui nessa noite. Alguns rostos eu vi na virada. Que Deus abençoe, que vocês continuem vindo nessa casa, em o nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 12, todos encontraram? Amém, povo? Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, e fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Vamos ler só até aqui, mantenha a sua Bíblia marcada, aberta nesse texto. Curve a tua cabeça, feche seus olhos. Amém? Pai, nós te damos graça, Deus, por tudo que o Senhor fez e tem feito por intermédio dos louvores. Agora, Deus, fale por intermédio da tua palavra, Deus. Ministra sobre os nossos corações. Em o nome de Jesus, toma cada uma das vidas que adentrou aqui, toma também a minha vida, que eu seja quão somente instrumento teu nessa noite, em o nome de Jesus. Amém? Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Queridos, capítulo 12 do livro de Atos narra talvez um dos mais, preste atenção aqui, um dos mais emblemáticos e impressionantes episódios relatados por Lucas e vivenciado por Pedro, um dos apóstolos de Jesus. E eu digo isso baseado em pelo menos 2 ou 3 verdades, igualmente importantes cada uma delas. Primeiro, por tratar-se de um evento
que uniu a igreja em torno de um só propósito. Esse é o primeiro item que chama pelo menos a minha atenção quando eu leio esse texto. Não só o aspecto sobrenatural, mas o fato de que uma igreja se une em torno de um propósito. Pois como o próprio texto diz, Pedro estava sob a escolta de 4 soldados, guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Se você não entendeu, é o mesmo que dizer que a igreja parou, imbuída no propósito de orar por um homem chamado Pedro. E o texto diz que ela não orou um dia, ela não orou 2 dias, não, mas ela permaneceu incessante em sua oração. Eu ouso dizer, o texto omite isso, mas Miqueias, não havia outro propósito no culto daquela igreja. Não havia oração para o Joaquim, a oração para Maria, a oração para Marta, não. A oração naqueles dias foram para Pedro. E talvez havia um motivo até intencionalmente emocional que carregava o coração daquela igreja. Porque se você voltar um pouquinho com os olhos, no início do texto que nós lemos, lá no versículo 1, diz que Tiago, irmão de João, já havia sido morto por esse mesmo Herodes. Talvez por isso a igreja estava tão preocupada e orava incessantemente, porque mais um dos apóstolos poderia estar na eminência de ser martirizado, na eminência de ser morto. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. O segundo motivo que torna esse texto impressionante é por se tratar de um evento em que literalmente as ações naturais da parte ou por parte da igreja desencadearam um fenômeno sobrenatural. As ações naturais, as orações daquela igreja no mundo físico, aqui, no natural, naquilo que é palpável, desencadeou uma ação sobrenatural da parte de Deus, ao ponto de o próprio Deus ouvir a oração da igreja e enviar um anjo para que Pedro fosse libertado. Pastor, eu não entendi. A oração que se fez no mundo natural tocou no sobrenatural. Por isso esse texto é surpreendentemente impressionante, porque eu entendo a partir desse texto que aquilo que fazemos aqui move céus. As orações que fazemos aqui move o sobrenatural. As orações que fazemos aqui fazem com que o próprio Deus se volte para nós. E ao se voltar para nós, esse Deus parece estar disposto a fazer qualquer coisa para nos abençoar. Aleluia! Glória a Deus! O natural move o sobrenatural de Deus. A terceira coisa, eu fiquei me perguntando se eu colocava ou não colocava, mas eu julguei igualmente salutar e importante, colocar no contexto as ações do encarcerado Pedro, que mostra para nós a forma como nós cristãos devemos nos portar quando nos deparamos com situações de intensa adversidade. Pastor, o que você está querendo dizer? Porque muito embora Pedro estivesse preso, e para morrer no outro dia, porque Herodes só não o matou porque era ocasião da Páscoa, véspera de Páscoa. Embora Pedro estivesse para morrer, assim como já havia ocorrido com Tiago, irmão de João, esse Pedro parece não estar preocupado, e ele curiosamente dorme entre 2 soldados. E o que eu aprendo com isso é que a atitude que nós temos que ter em meio à adversidade é a mesma atitude que Pedro teve: descansar.
Amém? Descansar. Qual de nós que, em dado momento, vivendo semelhante situação, qual de nós teríamos tamanha frieza que Pedro teve? Dormir entre dois soldados. Eu não sei a que distância esses soldados estavam de Pedro, o quão próximo eles estavam de Pedro. Mas talvez Pedro até dissesse: olha, arreda para lá, que tá difícil aqui. Minha perna já está dando uma cãibrazinha, vocês estão me atrapalhando a dormir. Você está entendendo? Tamanha tranquilidade. A tranquilidade de Pedro é a mesma tranquilidade de um Daniel que dorme entre leões em uma cova. E a Bíblia é repleta de exemplos que nos induzem a isso. Tranquilidade em tempo de adversidade. Descanso em tempo de adversidade. Pedro estava para morrer, mas ele não estava preocupado. Surpreendentemente, há um Pedro tranquilo. Mas, queridos, muito embora o texto trate, como eu disse, de uma libertação física e literal, onde Pedro está sendo literalmente solto de uma prisão humana, de uma prisão herodiana, ainda assim, de forma análoga, e quando eu digo análogo, eu estou dizendo de forma ilustrativa, amém? É isso que eu quero dizer com a palavra análogo. Ainda de forma análoga, ilustrativo, o texto também pode ser utilizado para ilustrar a nós, ou nos mostrar a forma como muitas das vezes se dá a libertação espiritual na vida do indivíduo. Sim. Eu também acredito assim. A forma de se prender na época, 4 sentinelas de soldados se revezando diuturnamente, e ele acorrentado ali entre 2 soldados. Mas o que eu quero que vocês entendam, querido, é que é uma prisão física. É uma prisão humana, o texto. Mas ele também pode ser usado para ilustrar uma condição de libertação espiritual. E os níveis em que se dá o processo de libertação na vida do indivíduo. Amém? Nós podemos nos apropriar do texto para entender as diversas formas que o Senhor tem de libertar o indivíduo e como se dá o nível desse processo ao qual todos nós um dia fomos expostos ao aceitar Jesus. E é sobre esses níveis do processo de libertação que eu quero falar nessa noite, me apropriando do contexto desse texto. E repito, de forma análoga, Pedro não estava encarcerado espiritualmente, ele está encarcerado física e humanamente. Mas de forma análoga, nós também podemos ilustrar a forma como se dá a libertação espiritual e o nível de cada um dos passos do processo de libertação na vida do crente e, por que não dizer, do não crente. E a primeira coisa da qual nós precisamos entender é que, assim como no texto, todo processo de libertação na vida do indivíduo tem como ponto de partida as orações incessantes de alguém. Posso ouvir um amém? Todo processo de libertação tem como início, tem como ponto de partida alguém, ou até mesmo, em alguns casos, a oração de alguém ou até mesmo da igreja de forma incessante. Tudo começa da oração. Quem aqui está entendendo? Tudo começa de alguém que levou o nome de um outro alguém até o Senhor.
até a igreja, no momento do clamor, no MMI. Você está entendendo? Tudo parte da oração. A oração por um pai que ainda não foi liberto, que ainda não foi salvo. A oração por um irmão que ainda não foi alcançado pela graça. A oração por um indivíduo que está enfermo, acamado e que precisa ser curado, ser alcançado. A oração por alguém que está desesperado, que está atormentado, que está acorrentado por uma depressão ou por um problema de ordem espiritual que já passou do emocional e essa pessoa está opressa. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, todo processo de libertação passa por uma coisa chamada oração. Portanto, querido, respeitem os níveis do processo. Não adianta você querer a libertação de alguém se você não está disposto a orar por ela. Posso ouvir um amém? Não adianta. Eu queria que meu pai fosse liberto. Eu queria que a minha mãe fosse liberta. Eu queria que meu marido mudasse. Mas você ora por isso. Você clama por isso. Você pede por isso. E se você pede, o quanto você tem desprendido em oração por esse processo, por esse propósito. Você está entendendo? Quando nós nos voltamos para o texto, nós percebemos que há um Pedro, como o próprio pastor Teodoro enfatizou, acorrentado, encarcerado entre dois soldados, amarrado neles, nos dois. Mas tem uma igreja orando. E eu gosto do texto, da ênfase do texto. Incessantemente. Durasse o tempo que durasse, querido, aquela igreja não iria parar de orar. O processo de libertação começa a partir de um ponto chamado oração. O quanto você está disposto a orar para que aquela pessoa que você ama seja liberta? O quanto você está disposto a pagar no preço de oração para que aquela pessoa seja liberta da depressão, da ansiedade, das crises constantes, dos surtos, do vício do álcool, do cigarro, das drogas? O quanto você está disposto a orar? E quando eu vejo a palavra incessante, eu entendo, não há limites. Eu oro até que a libertação seja efetuada. Amém? Glória a Deus. Não há limites. Ore até que a libertação seja efetuada. Segundo nível do processo, Deus ouve as nossas orações. Amém? Deus ouve as nossas orações, mas é necessário uma contrapartida do indivíduo. Deus ouve. Deus ouve as nossas orações, mas é necessária a participação do indivíduo no processo, porque o processo de libertação se estabelece por ele, para ele. É necessário que esse indivíduo queira. Eu me lembro uma vez que eu fui surpreendido por um telefonema, em que alguns parentes queriam internar um moço que era usuário de drogas. E aí contaram a história, o drama. O cara já não dormia mais em casa, dormia ao relento, ia na casa de um parente, porque o parente abriu a porta para que ele jantasse, mas ele não poderia permanecer lá. A situação estava caótica. E aí eu perguntei para aqueles familiares que ligaram para mim, só uma perguntinha básica: a partir da resposta que vocês me derem, eu vou tomar as medidas cabíveis para que esse moço possa ser internado. Ok, pastor, ele quer? E aí ficou um silêncio do lado de lá.
Ele quer. Assim, querer não quer não, mas nós quer. Falei, olha, dessa forma eu não ajudo. Mas pastor, amanhã, se eu levar ele amanhã, ele liga e pede para alguém buscar. Porque ele não quer. A libertação, querido, depende da participação do indivíduo, do quanto o indivíduo está envolvido nela. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Eu estava aconselhando, e aí quero deixar claro aqui que não é ninguém aqui da igreja, que senão vão pensar, né, quem é que está sentando a pua na esposa. Não, tem ninguém aqui fazendo isso, pelo menos que eu saiba, não. Mas eu fui procurado por alguém fora da igreja, e essa pessoa toma uma tunda há anos do marido. Tomar uma tunda, gente, é apanhar. Amém? Eu falei, filha, e por que você volta para esse cara? Ela disse, porque eu tenho esperança de que ele um dia seja liberto. E eu disse, amém, glória a Deus. Mas você precisa saber e entender que ele também tem que querer. Ele tem que querer ser liberto. Tem que haver uma contrapartida dele. Tenha um pouco de amor próprio. Você está entendendo? Mas voltando ao contexto, sempre me intrigou. Por que eu estou dizendo isso? Deus ouve as nossas orações, mas é necessário uma contrapartida do indivíduo. Sempre me intrigou no texto o excesso de cuidados que o anjo tem com Pedro. Quem aqui já viu o filme de fuga de prisão? Quem aqui já viu? Eu lembro de um, eu não consegui ver ele todo, Prison Break. É muito interessante. O cara entrou na prisão para libertar o irmão que estava lá. E ele tatuou todo o mapa, a planta da prisão no corpo. Sabe? Mas, em todo caso que se tem fuga, não há esse excesso de cuidado. Vamos fugir, é tipo assim, vamos fugir e pronto. Bora, pula o muro, fura o buraco, vamos, a luz está passando aqui, abaixa. Você está entendendo? Não é assim, Washington? Não, mas tem um anjo que ele tem todo o cuidado com Pedro, sabe? Para libertá-lo da prisão. Primeiro, ele cuidadosamente desperta um Pedro que está dormindo entre dois soldados. Pedro, hein? Pedro, acorda. Acorda, Pedro. Acorda. E aí ele diz assim, levante-se, Pedro. Pedro, cinja-te, ou seja, vista-se. Prenda suas vestes no cinto. Quando ele diz cinge-te, Miqueias, é isso que ele está dizendo. Prenda suas vestes no cinto. Não saia de forma inadequada. Gente, ele está saindo da prisão. Será que é só eu que fico viajando nessas maioneses? Sabe? O Pedro tinha que sair igual o homem quando sai para vir para a igreja ou para ir a qualquer lugar. Ele vai de qualquer jeito. Se a mulher não para, ele fala, não, bem, pelo amor de Deus, essa blusa de novo? Não é só a minha esposa que faz isso? Que bom. Essa blusa de novo? Não, esse calçado de novo? Não, pelo amor de Deus. Ai, que blusa amarrotada. Tem outra lá. Você está entendendo? Mas, no habitual, Pedro tinha que juntar. Espera aí que eu vou juntar minhas traias, minhas trouxas, lá na rua eu me visto. Não é assim, não, mas o anjo está dizendo assim, acorda, Pedro. Levanta, Pedro. Se veste, Pedro. Calça a sandália, Pedro. Está desamarrada a sandália, Pedro. Se você correr, vai tropeçar na fivela da sandalinha que você comprou lá da Priscila. Eita glória!
E se dá um barulho desse, Pedro morria do coração. Você está entendendo? Tem um anjo todo cheio de critérios, todo cheio de cuidado. Tem outra, ele diz: coloque a sua capa, Pedro. Põe a sua capa. E agora, Pedro, segue. Querido, mais do que querer, é preciso se envolver no processo. Há um Deus dizendo para você a mesma coisa que aquele anjo disse naquela prisão a Pedro. Há um Deus te acordando nessa noite, mas a libertação só vai começar na sua vida a partir do momento que você se levantar. Há um anjo, há um Deus te tocando, há um Espírito Santo te tocando e dizendo: olha, saia dessa vida, larga isso. Você agora entregou sua vida para Jesus, você precisa ser liberto, mas você precisa também se vestir, ou seja, se cobrir daquilo que te envergonha. Você precisa calçar os seus pés. É interessante que um dos itens da armadura de Deus era esse: eles deveriam calçar os pés com o evangelho da paz. Você também precisa calçar. Não pode andar de qualquer maneira, não pode andar descalço espiritualmente, porque se eu ando descalço espiritualmente, eu estou exposto a algo que pode me ferir, a algo que pode parar e interromper a minha caminhada. Deus liberta, mas existem algumas coisas que você tem que fazer. Deus faz o extraordinário, espiritualmente falando, nas nossas vidas, mas o trivial que cabe a você fazer, Ele não vai fazer por você, é você quem tem que tomar atitude. Você está entendendo? Tome uma atitude diante do Senhor. Vista-se, cubra-se, coloque a sua capa, proteja-se das investidas do inimigo. E faça o que Pedro fez durante aquela libertação: siga. Siga. O anjo disse: agora, Pedro, segue-me. E o Senhor está dizendo para você: segue-me, segue a minha palavra. Pastor, eu sou novo convertido, eu estou saindo. Segue a palavra é o roteiro, a palavra é o GPS, a palavra é a bússola. Segue a palavra. Se você segui-la, querido, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque você tem um alvo, e esse alvo é Cristo, esse alvo é a palavra do Senhor. Se você segui-lo diligentemente, nada vai abalar o seu processo de libertação. Nada, nada. É Deus quem nos liberta, mas as ações triviais para que o processo de libertação aconteça é responsabilidade nossa, não de Deus. Levantar é comigo, se vestir é comigo, colocar as sandálias espirituais é comigo, colocar a minha capa espiritual é comigo, seguir é comigo. Quem aqui entendeu, dá um glória a Deus. Quem aqui entendeu, dá um aleluia bem forte. E aplauda aquele que é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor, de toda exaltação. Terceiro nível, é preciso ter ciência do processo. Você precisa entender o que está acontecendo na sua vida. Você precisa ter ciência do processo, você precisa saber disso. Amém? Ah, pastor, depois que eu me converti, eu mudei, uns troços esquisitos. Às vezes eu vou fazer uns trem que eu tenho mania de fazer, e tem uma vozinha do meu subconsciente que diz assim para mim: não faz isso não, não bebe isso não, não fuma isso não, não fala isso. Não tem uma voz que... E essa voz não falava antes, eu acho que ela é nova no meu subconsciente. Meu subconsciente criou uma identidade nova. Não, querido, o nome disso é Espírito Santo.
É porque você não entendeu e não tomou ciência do nível do processo. Você precisa ter ciência do que está acontecendo. Amém? Versículo 9 do capítulo 12, se você está com sua Bíblia aí aberta, diz que até ser liberto da prisão, Pedro pensava que se tratava de uma visão. O anjo foi lá, tocou, o anjo falou, levanta, o anjo falou, se veste, cinge, né? Toma sua capa, calça sua sandália, me segue. Ele seguiu, passou por uma sentinela, passou por outra sentinela, e Pedro ainda achava que aquilo era uma visão. Ele não tinha ciência do processo. Às vezes Deus é encaminhando conosco dentro da palavra, não é isso? E você vai sendo liberto, você vai tomando umas ações, mas dá-se a impressão que você toma por tomar. Parece que você não entendeu o que está acontecendo. Dá-se a impressão que você está fazendo por fazer. Querido, tome ciência do processo de libertação na sua vida. O texto diz que depois que eles saíram para fora, que o anjo desapareceu, foi para um outro lugar, é que Pedro caiu em si. Está assim de crente precisando cair em si. E sabe o que é cair em si, querido? Eu agora sou crente. Eu agora sou crente. Olha! Eu agora sou crente, tem uns trem que eu não faço. Cai em si, sou. Toma vergonha na tua cara. Para de falar uns trem que você não deveria falar. Para de fazer umas coisas que você não deveria fazer. Caia em si. Caia em si. Pare de frequentar lugares que você não deveria frequentar. Para de ser um crente duas caras. Você está num processo de libertação. Se é uma coisa na igreja, você pula, vibra, chora e congrega. Mas lá fora você não tem nada de crente. Lá fora você não tem atitude nenhuma de crente. Eu estava ouvindo uma pregação do meu amigo, que vocês viram, né? Hernandes Dias Lopes. Manda um abraço meu para ele. Eu estava ouvindo um trecho de uma pregação em que ele dizia assim: você quer saber se você é crente mesmo? Você quer saber se uma pessoa é crente mesmo? Veja se aquela pessoa, ou quanto aquela pessoa é honesta. Veja se ela paga as contas em dia. Veja se ela dá o tumé nos outros. Veja se ela é sincera nos negócios. Você revisou o motor do carro, não sei quantas vezes, mas você quer passar esse carro como quase zero. Esse carro é bom demais. Não, você tem que ver esse motor. Você tem que ver esse motor nu. Mas esse nu no seu íntimo você está na roia se você comprar isso. Aí o cara que vai comprar, né, Rivaldo, entende o nu de nu. Estou adquirindo um carro. Você entendeu? Para com isso, querido. Se tem alguém aqui que faz isso, por favor, me perdoe. Mas eu tenho uma ojeriza de crente catireiro. Eu tenho uma ojeriza de crente. Porque, gente, uma coisa é trocar o carro uma vez ou outra, mas viver da catira. Porque o catireiro quer levar vantagem. Não é verdade? Tem alguém que foi catireiro aí na vida? Levanta mesmo, Regina. Denuncia o bigodão. Né? E o bigode tem uma coisa, né? O cara que catira com o bigode, ele leva nem que seja de raiva. Porque até que ele entende, né? Não, esse não, eu já levei. Vou levar que eu não estou com tempo. Brincadeira, viu, bigodão? Mas é ou não é bigode? Quem catira quer levar o quê? Vantagem.
E você não está nem aí se você é crente ou deixou de ser crente. Prejuízo você não leva no negócio. Oi? Gambira. É crente gambireiro. Você está entendendo? Ah, pastor, quer dizer que agora é pecado fazer? Não, querido, mas seja crente. Eu faço umas catiras de vez em quando, mas seja crente. Seja honesto. Você está entendendo? Veja o nível de honestidade. Veja o quanto aquela pessoa tem palavra. Se quando ela fala uma coisa, ela cumpre. Você está entendendo? Amém? Você precisa ter ciência do processo. Você precisa entender o que está acontecendo na sua vida. Você precisa entender que você passou por várias cadeias que foram quebradas. Desde aquela lá entre os 2 soldados, até a primeira sentinela, a segunda sentinela e o portão da cancela que dava para a rua. Você passou e tem passado por esse processo. Toma uma atitude na tua vida. Caia em si, como Pedro caiu. Muda as atitudes, muda as ações. Sabe? Quer namorar? Pode namorar. Mas namora igual crente. Uns namoro avançados, uns troços esquisitos, uns trem atrapalhado. Você está entendendo? Amém? Namora com um propósito. Eu falava para um casal recém-enamorados esta semana, falava para um casal: olha, crente namora com um propósito. Você tem que ter um projeto. Não é para passar tempo. Crente namora para... Cadê? Por que você está com medo de falar? Os casados que tinham que encher a boca. Casa, vem, crente namora para casar, vem. Né? É igual o cara que está lá atrás do caminhão. Tem motorista de caminhão aí? Tem até aquela historinha, não tem? Né? Vem, o caminhoneiro vem, o caminhoneiro está vindo, vem ver o que você fez aqui atrás. Casamento é mais ou menos assim: vem ver para você ver onde você vai se meter. Mas vem, gente, quem é casado não pode desincentivar quem é solteiro a casar, não. Casa mesmo, não. Conta só as partes boas do casamento. Não, o casamento é bom demais, né? Você tem que ver. Não, minha esposa, linda, maravilhosa, meu esposo, nossa Deus, quando eu namoro, mas aquelas, Larissa, outras partes, omite, para que a pessoa não desista. Você está entendendo? Porque se você sofreu, tem que sofrer também. Mas é preciso ter ciência, querido, da libertação. Sabe, é preciso ter ciência do que está acontecendo na minha vida. É preciso cair em si e se dar conta de que o próprio Deus, por meio de um anjo, havia o libertado. 4º nível do processo. Todo processo, todo processo de libertação passa pela igreja. Que bom que eu ouvi um aleluia, Wellington. Todo processo de libertação passa pela igreja. Não dá para negligenciar esse ponto. Qualquer fugitivo no lugar de Pedro, querido, teria procurado a primeira rota de fuga. Qualquer fugitivo, no lugar de Pedro, teria procurado o lugar mais distante das autoridades. Nós estamos falando de alguém que estava jurado de morte. Vocês estão entendendo? O último lugar que Pedro tinha que querer estar era ali, naquele lugar, em Jerusalém, naquela cidade.
Pedro poderia, eu vou picar a mula, eu vou fugir, de lá eu mando uma carta sorrateiramente, disfarçadamente, para que ela chegue até os apóstolos, e eles tomem ciência da minha libertação. Mas Pedro entendia que havia uma igreja que orou incessantemente pela libertação dele. E antes de tomar qualquer atitude, Pedro vai naquela casa que naquele momento era igreja. Pedro vai na casa de Maria, mãe de João Marcos. Tem um povo orando ali. Tem uma igreja reunida ali. Está assim de gente querendo libertação, mas não querendo se comprometer com o processo, que se chama, com o nível do processo, que se chama igreja. Pastor, ora para mim. Eu preciso ser liberto disso. Pois é, vai na igreja, mas dá para você orar sem eu ir na igreja? Sabe, dá para você orar para mim ser liberto sem eu ser crente? Sem eu me envolver com essa coisa chamada igreja, com esse negócio chamado igreja. Pedro contraria os prognósticos e faz questão de procurar a igreja. Há muitas pessoas que hoje necessitam de libertação, mas têm dificuldade de se ajustar no nível eclesiástico da libertação. E o nível eclesiástico da libertação se chama igreja. Quer ser liberto disso ou daquilo, mas não quer frequentar culto. Não quer ter compromisso com igreja, não quer ter compromisso com pastor. Você está entendendo? Quer ser liberto. Quer ser liberto. Mas não quer entrar no processo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, que ainda não é batizado. Aqui, batismo não salva ninguém. Mas é coisa que todo crente salvo tem que fazer. Se você é crente, e se você é salvo, você precisa entrar num processo da igreja que se chama batismo. Você precisa se batizar. Deixa eu dizer uma coisa para você que é filho de crente. Se Jesus voltar, você não vai agarrado na barra da calça ou da saia da sua mãe ou da calça do seu pai. O tempo de crente do seu pai ou da sua mãe não valida a salvação para você. Tenha você a mesma experiência que eles tiveram um dia lá atrás. Pastor, eu não entendi. Entra no discipulado. Toma vergonha dessa cara. Bochechudo. Toma vergonha dessa cara. Ai, não sei se eu estou preparado. Gente, nasceu num lar evangélico e não sabe se está preparado. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Conhece a palavra desde... Né, lá em Dores tem uma expressão do mamano ao caducano, né, do pititico até a fase de adulto. Conhece a palavra desde mamano. E chega nos 12, 13 anos. Eu ainda não sei se é isso que eu quero. Não sei se estou preparada. Não, toma vergonha dessa cara. O processo de libertação passa por ser igreja. E o ser igreja passa pelo processo de batismo. Eu me preparo, eu me batizo. Eu sou inserido no corpo da igreja oficialmente. Você tem que ser igreja. Qual o primeiro lugar que Pedro vai depois de ser liberto da prisão? Igreja. Igreja. Quinto nível. E aí, Cristiano, eu termino por aqui. Eu comecei falando de uma igreja que ora. É o primeiro nível. Tem alguém orando para que alguém seja liberto.
O quinto nível diz respeito também à igreja. Eu preciso me alegrar e acreditar no processo de libertação. Eu preciso me alegrar e acreditar no processo de libertação. Acompanhe com seus olhos aí, a partir do versículo 12. Pedro considera no seu coração a situação, mas mesmo assim, vai até a casa de Maria. Chegando na casa de Maria, mãe de João Marcos, o que ele faz? Ele bate a porta. Tem uma igreja orando para que ele seja liberto. Ele bate na porta, ou seja, a libertação literal bate na porta. A empregada, a serva, criada daquela casa abre, e ela viu que era Pedro. Mas eu acho isso tão engraçado. A alegria dela era tão grande que ela fechou a porta na cara de Pedro de novo e voltou lá para dentro, correndo e rindo. Se o indivíduo precisa entender o processo, querido, a igreja também precisa. A igreja precisa entender o processo de libertação. Quando ela chega lá dentro, ela diz assim: olha, Pedro, o que foi, minha filha? Pedro está lá fora, está batendo. Para. Havia um costume judaico de acreditar que o anjo de cada um acompanhava o cada um. E a igreja era muito recente e eles ainda acreditavam nisso. Pastor, o que você está querendo dizer? Que não existe anjo da guarda, viu? Se eu te frustrei, eu te peço perdão, mas não existe anjo da guarda. Mas a igreja, por ser recente, ela acreditava, não, o que você viu foi o anjo dele. Você não viu propriamente o Pedro. E aí Pedro insiste. Tem hora que o cara que foi liberto tem que insistir para a igreja acreditar que ele foi liberto. Ele tem que insistir batendo. Eu já fui, mas para. Cristiano Street Song. Para. O Washington? Como é que chama a cidade que você era? O Washington de São José da Lapa? Você que não viu esse menino lá. As proezas que ele aprontava. O Washington liberto? Para. Tem hora que quem nós oramos para ser liberto de alguma forma, precisa insistir para que a gente acredite na libertação dele. A esposa ora para o marido ser liberto. Quando ele é liberto, ela fica lá cheirando, ver se bebeu uma cervejinha. Cheirando roupa para ver se tem cheiro de cigarro. Para com isso. Para com isso. Orou para ser liberto e o camarada tinha problema com pornografia. Toda hora no celular dele. Por que você pôs senha aqui? O que você não quer que eu veja? Você está entendendo? Querido, ou você acredita na libertação desse homem, ou você não acredita. Ou você acredita que essa pessoa foi verdadeiramente liberta, ou você não acredita, larga esse negócio de ser crente para lá. Você está entendendo? Não, pastor, mas você não está entendendo. Eu desconfio, eu conheço meu gado. Eu conheço, você não está entendendo. Querido, é problema dele com Deus. Não é problema seu. Se ele faz, é problema dele com Deus. Mas você precisa se apropriar dessa coisa chamada libertação. Você precisa acreditar no processo. Você precisa se alegrar e você precisa acreditar. Se coloque de pé do teu lugar. Acredite.
E uma coisa que você precisa entender sobre libertação: pare de comparar, isso que não está no esboço, pare de comparar aqui, ó, a libertação X com a libertação do indivíduo Y. Tem pessoas que são libertas assim, ó. É ou não é, Miqueias? Você fica até impressionado, nu. O cara aceitou Jesus ontem, ele já tomou parte do processo, ele já parece que ele é crente, eu não sei. Mas tem o indivíduo Y, que o processo é demorado, é moroso, é lento. Olha que trem. Aceitou Jesus numa noite, foi batizado no dia meio-dia. Mas deve ter visto pessoas que aceitou Jesus em determinado momento e levou 5 anos para ser batizado. Mas porque ele estava num processo. Aí você fica olhando para a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Você olha para o indivíduo que foi liberto do cigarro, quando aceitou Jesus, largou o maço no altar. E aí você olha para o seu marido, todo dia está com essa chupeta do capeta na boca. E pastor, eu já estou quase desistindo disso. Libertação, querido, é um processo, e com cada um Deus trabalha de uma forma. Amém? Ele trabalha de uma forma. Em uma noite, o Senhor libertou Pedro da prisão. João ficou preso na ilha de Patmos durante 2 anos. Cada um tem o seu processo pessoal de libertação. Pedro viu um anjo numa noite. João, durante 2 anos, foi impactado por visões e visões e visões. E em muitas delas o próprio Cristo falava com ele. O processo de libertação não é idêntico ao do outro. Cada um tem a sua peculiaridade. E Deus respeita cada uma delas. Aleluia! Glória a Deus! Feche seus olhos. Pai, eu não sei por quais razões o Senhor colocou essa palavra no meu coração, mas talvez existam libertações que estão em níveis de processo. Talvez algumas começando agora no processo da oração, outras passando por outros níveis de processo. Senhor, como entender que eu preciso dar uma contrapartida. Deus, eu não sei em que nível do processo pessoas estão aqui nessa noite, mas Deus, que através dessa palavra nós possamos entender que a libertação tem os seus níveis, e que nós precisamos como igreja respeitar cada um dos níveis do processo. Deus, em um nome de Jesus, papai querido, eu não sei de que tipo de libertação essa pessoa que entrou aqui hoje necessita, mas assim como o Senhor quebrou grilhões naquela noite, na vida de Pedro, ainda que fossem grilhões físicos, ó Pai, eu creio que nessa noite o Senhor começou a quebrar grilhões espirituais na vida de muitos aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Toma agora, papai, faça com que essas pessoas entendam o nível do processo, o nível da forma como a qual o Senhor trabalha dentro dessa coisa chamada libertação. Libertação espiritual, libertação de almas, libertação de cativos, de oprimidos, ó Pai, em nome de Jesus. Que através dessa palavra nós possamos, ó Deus, ter sabedoria para lidar, e como igreja nos alegrar e acreditar no processo de libertação, Pai. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, e nós oramos, ó Pai, em o nome, faça assim com as mãos, que o amor incomparável de Deus Pai,
a graça redentora de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derramem sobre a vida de cada um de vós. Amém? Vou em paz, uma semana de vitória. Fala isso para o seu irmão. Deseja para ele a graça e a paz do Senhor e uma semana de vitória. Amém? Em o nome de Jesus. E aplauda aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda exaltação. Amanhã, tempo de fé. Quero a companhia de vocês lá no rádio, de 12h a 1h da tarde.